Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir Noir. E hoje eu venho falar sobre o mais novo filme de terror que chegou aos cinemas, sob o comando de um diretor que, apesar de não ter um currículo extremamente vasto, consegue agradar bastante a crítica e o público com suas produções. Esse é o quarto longa dele e que chegou já sendo aclamado como todas as obras que ele lançou até aqui, embora eu tenha opiniões adversas em relação a algumas delas. É claro que eu estou falando sobre Nosferatu. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comenta, compartilha, faça uma parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. A clássica história de Nosferatu segue o jovem casal Thomas e Ellen Hutter, que estão iniciando uma vida conjugal e que, como qualquer casal comum que não cresceu em uma família abastada, precisam fazer por onde conquistar uma melhora de vida ali, subir na sociedade para garantir um padrão de vida para construir uma família ali na sociedade da Alemanha do século XIX. Então nós vemos que Thomas recebe a oportunidade de ascender no emprego dele mediante as exigências feitas pelo chefe dele para fechar um contrato com um conde excêntrico que pretende comprar ali uma propriedade na cidade onde eles vivem, na Alemanha, mas o fechamento desse contrato requer algumas exigências. A primeira delas é que ele seja fechado no castelo do comprador, o conde, na Romênia. E então, Thomas precisa viajar da Alemanha, onde ele vive, até a Romênia para fechar esse contrato, que é uma viagem aí de 6 semanas, porque fica bastante distante um lugar do outro. Porém, diante da oportunidade e do chefe assegurando que ao fechar esse contrato, Thomas estaria reafirmando de uma vez por todas a posição dele na empresa, ele não hesita. Ele decide partir para a Romênia, ainda que isso signifique deixar Ellen, a sua mulher, ali na Alemanha sozinha, e isso é um problema porque ela é uma pessoa extremamente perturbada, ela é atormentada por sonhos e visões estranhas, pesadelos, as noites dela são bastante inquietas, ela tem um problema com sonambulismo, ela não é uma pessoa saudável e ela nunca foi uma pessoa saudável, isso acompanha ela ao longo de toda a vida dela. Então ele precisa deixá-la na Alemanha e seguir para a Romênia sozinho para fechar esse contrato. Para isso, para se assegurar que ela será bem assistida, ele pede que um casal de amigos a hospede na casa deles durante a ausência dele. Então, ele conta com a ajuda de seu antigo amigo de escola, Friedrich Harding, e da esposa dele, Anna, para tomar conta de Ellen enquanto ele estiver na Romênia. E assim, ele parte sem saber que tudo isso se trata de um plano do Conde Orlok, que está atraindo ele para a Romênia para tirar ele do caminho e conseguir com mais facilidade chegar à esposa dele, que é o real objetivo de todo esse plano do Conde. Afinal de contas, antes mesmo de qualquer um deles se dar conta disso, Ellen já estava ligada ao Conde por uma obsessão implacável e por um contrato. Uma donzela indefesa, um vampiro com séculos de existência e uma obsessão dele com essa donzela. Vocês reconhecem essa história? Pois é. É a mesma base para a história de Drácula, porque Nosferatu é uma adaptação não autorizada do Drácula de Bram Stoker, porque quando eles não conseguiram os direitos de reproduzir a história de Drácula, traduzir isso para as telas, Nosferatu surgiu como um subterfúgio de contar essa história sem necessariamente mexer com os direitos que os realizadores não tinham. E a partir daí surgiu essa nova vertente, essa nova leitura sobre a história do personagem. E aí nós temos Nosferatu sendo lançado ali em 1922, foi o primeiro filme, a primeira representação, um filme mudo
que, apesar de tudo, ainda tem qualidade. De lá pra cá nós tivemos outra releitura ali nos anos 70. E agora, Robert Eggers traz Nosferatu sendo recontado como o quarto longa de sua carreira. Como eu disse na intro do vídeo, os títulos da carreira de Robert Eggers não são, em unanimidade, excelentes, na minha opinião. Por quê? Nós temos os 3 filmes antes desse sendo A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. Desses 3 filmes, o único que eu realmente posso dizer que me agradou foi O Homem do Norte. Porque eu assisti A Bruxa, reconheço as qualidades dele, mas não é um filme que eu gosto de rever e que me pegue, que eu ache ele a melhor coisa do mundo. E O Farol também não incidiu muita coisa sobre mim. Eu entendo claramente que teve muita gente que gostou do Farol, e eu entendo que muita gente reconheça A Bruxa como um filme excelente. E eu também tenho noção de que A Bruxa talvez seja um filme que dialogue melhor com o público feminino do que com o masculino. Então, a partir daí, eu criei pra mim uma justificativa do porquê eu não gostar tanto desse filme. No entanto, O Homem do Norte é um filme que me agrada muito, e Nosferatu é um filme que consegue me agradar mais. Então esse quarto título veio para equilibrar a balança. Enquanto tem 2 que eu não aprecio tanto, agora temos 2 que eu aprecio bastante. Eu continuo tendo a mesma visão dele enquanto diretor. Ele é alguém que consegue traduzir muito bem a representação da época que ele está retratando no filme para as telas. Ele é muito minucioso nos detalhes. Então, visualmente, Nosferatu é um deleite. Nós vemos que ele tem cuidado com cada peça de móvel que é colocada nos cenários, com cada figurino, com cada mínimo detalhe que precisa ser colocado ali em cena para trazer o máximo de realismo possível ao que está sendo retratado ali, a época que está sendo remetida. Então nós temos aqui 2 épocas distintas, porque enquanto os cenários da Romênia, do castelo do Conde Orlok e do vilarejo onde os ciganos estão quando Thomas chega à Romênia remetem muito ao período medieval, enquanto nós temos ali na Alemanha todo aquele ar do século XIX muito bem representado também. O castelo que é usado como cenário da propriedade do Conde Orlok na Romênia é o mesmo que foi usado no filme dos anos 70 e é maravilhoso. Eggers consegue reproduzir com uma rara perfeição o estilo gótico que a história requer. E isso por si só, para mim, já é um ponto muito positivo, porque de todos os subgêneros do terror que existem, o terror gótico foi o que me agradou primeiro na minha vida. Essas histórias com castelos, vampiros e períodos e épocas passadas sempre me agradou muito, sempre me chamou muita atenção. Então, isso por si só já faz com que o filme largue na frente pra mim. E eu tenho que admitir que a forma como eles trouxeram isso aqui é algo que fez com que eu me agradasse do filme quase que instantaneamente, eu diria. A história, embora eu já conhecesse, conseguiu me pegar com muita facilidade também, principalmente porque o roteiro sabe delinear toda a história ali. Ela é ágil, embora tenha um início que precisa contextualizar muita coisa, que não traz muita ação, que não mexe muito com a atenção do público, no sentido de prender os olhos da pessoa na tela o tempo todo. Algumas sequências iniciais são bastante contemplativas. Os primeiros 40 minutos do filme servem para situar o cenário em que a gente está ali, aquele mundo. Então nós temos muitos planos abertos para que a gente consiga vislumbrar aquele entorno ali, as cidades, os vilarejos em que a gente tem o filme se passando. Nós temos muitas representações culturais dos ritos do leste europeu. Quando Thomas chega na Romênia ali, nós temos um momento em que os ciganos estão dançando, e logo depois nós temos um ritual que é uma sequência muito bonita do filme ali, no início, na primeira noite que ele passa na Romênia, quando ele está na estalagem. Então nós vemos que Eggers faz de tudo para que a gente se sinta colocado dentro daquele universo ali, daquela história, daquela época, e a partir daí, quando ele sente que ele conseguiu alocar o público dentro do filme, é que ele começa a dar seguimento à história. Para alguns eu reconheço que isso pode ser um problema. Para mim, fez sentido. Eu consegui entender o real objetivo pelo qual ele escolheu seguir por esse caminho.
E a partir daí, quando a história engata, nós, antes mesmo dos personagens do filme, conseguimos acessar o cerne dele. Que, desde quando o primeiro Nosferatu foi lançado, desde quando Drácula foi escrito, é o mesmo. O erotismo e o desejo sexual presentes na obra. Sexo? Nós temos um filme que fala sobre a obsessão, o desejo reprimido, e a partir daí nós temos uma alegoria e a necessidade de dialogar sobre um assunto que não era bem visto na época em que essas obras saíram, porque era escandaloso demais falar sobre esse tipo de temática. Então eles tentaram costurar dentro da narrativa de uma maneira bastante velada aquilo que eles queriam atingir, aquilo que eles queriam trazer para o público para que fosse discutido de uma maneira bastante suave. Porém, como vivemos em outros tempos, nós temos isso sendo trazido de uma forma mais clara para que não abra margem à interpretação, para que o público vá exatamente aonde o diretor quer que ele vá. Então, nós vemos que desde o início do filme, as alucinações que Ellen tem são muito ligadas, remetem muito ao sexo, ao erotismo, porque ela está sendo ali invadida pelo Conde nos sonhos dela, ele está sempre dialogando com ela, ele está sempre falando com ela, ela se pega sempre em posições que remetem ao ato sexual, a forma como ela emite sons durante o transe dela, quando ela está fora de si, durante as noites em que ela tem essas alucinações, quando ela é tomada pelo sonambulismo. É algo que está muito presente ali dentro da história e a gente consegue ver isso de maneira muito clara, mas não de uma maneira que vulgarize ou que a gente olhe e veja que eles inseriram aquilo ali simplesmente para atrair a atenção do público, como tantas outras produções criaram o hábito de fazer, e se valer do erotismo e da sensualidade para conseguir atrair a atenção do público. Porém, não é o caso de Nosferatu. Eu acredito que as cenas em que eles inserem essa temática de uma forma mais explícita estão ali com a única finalidade de colaborar com a narrativa e nada além disso. E dentro das discussões trazidas pela história, das nuances de cada personagem, dos seus interesses individuais, nós temos um terror primoroso sendo construído, onde Eggers brinca com a maior liberdade com a história que ele está contando aqui, a forma como ele mexe com as imagens, a fotografia do filme é maravilhosa, é escura como todo terror gótico precisa ser, e embora para outros filmes isso para mim seja um problema, porque parece que eles estão tentando cortar os custos de produção, tornando a imagem cada vez mais escura, aqui o filme não funcionaria se fosse de outra forma, embora algumas sequências sejam claras e surpreendam o público justamente por esse aspecto. A forma como ele manuseia as câmeras em algumas cenas, como ele brinca com luzes e sombras, como ele usa e abusa dos closes durante o filme, sendo invasivo com os personagens devido ao fato de estar cada vez mais próximo deles e causar um desconforto no público, porque você sente como se estivesse invadindo o espaço pessoal daquelas pessoas, assim como o Conde está invadindo elas também. Então eu acho que ele sabe como fazer, ele sabe como contar a história através das imagens, ele sabe como imprimir aquilo que ele deseja de maneira perfeita dentro do filme que ele está querendo fazer ali, a forma como ele chapa o fundo das imagens, como ele brinca com os contornos, tudo está sendo manipulado ali de forma magistral por ele para construir um terror que não precisa chocar o público a cada 2 minutos de cena com uma sequência que as pessoas julguem ser nojentas ou perturbadoras demais. Não, é um filme pautado em desconforto, é um filme que está ali para mexer com o psicológico. E não estou falando como tantos pseudo-thrillers psicológicos que a gente vê saindo a rodo aí. Ele sabe o que ele está fazendo aqui, ele sabe como ele vai mexer com o público e ele sabe como mostrar que o filme de fato é feito para ser um terror psicológico, porque ele mexe com o psicológico, mas não de uma maneira leviana. Ele sabe trazer um quê de intelectualidade para dentro da obra dele, que faz com que a gente entenda aquele filme como algo que não é apenas o que está em tela, mas também o que está por trás dos personagens, por trás dos olhares, por trás dos diálogos, por trás dos enquadramentos, por trás de tudo que ele está imprimindo na tela para que você assista.
É óbvio que nada disso seria possível se nós não tivéssemos performances à altura. Nicholas Hoult e Lily Rose Depp estão muito bem como Thomas e Ellen, assim como também Aaron Taylor-Johnson e Emma Corrin, como o casal de amigos deles ali, que são Frederick e Anna Harding. Eu acho que eles formam ali um quarteto que da liga, eles têm química. Nós conseguimos, desde a primeira cena em que eles têm juntos, ver que existe ali de fato uma amizade entre aquelas pessoas, embora tenham coisas que não sejam ditas e que a gente vá conseguir entender mais pra frente no filme. Mas o grande destaque desse filme pra mim é a performance de Willem Dafoe, que é ali o professor que tem conhecimento sobre o ocultismo, que é quem vai trazer as informações que os personagens precisam ter sobre aquilo que eles estão lidando. Então, eu acho que o Willem Dafoe, ele dispensa descrições, introduções, apresentações, porque a carreira dele já mostra o tipo de ator que ele é, e não é à toa que Robert Eggers goste bastante de trabalhar com ele, porque ele estava ali em O Farol e ele está nesse filme aqui também, e ele é o grande destaque do filme para mim, é o personagem que eu mais gostei no filme todo, porque ele traz alguns esclarecimentos sobre a trama que funcionam bastante para que a gente consiga entender o que é que a história está querendo passar ali, principalmente pelo fato de que, apesar da história ter sido criada ali no período gótico ali no século XIX, nós vemos que o que ela quer tratar é da falta de conhecimento das pessoas em lidar com aquilo que elas não conhecem, com o misticismo. Eles conseguem entender a ciência, eles conseguem digerir aquilo que é passado para eles através de maneira acadêmica, mas quando as coisas fogem disso, as pessoas entram em desespero, e nós vemos isso ali a partir do segundo ato do filme, quando as coisas começam a desandar, que eu acho que quando o filme ganha cada vez mais força, porque quando eu acho que a história está presa ali, aquele nicho, aqueles personagens, aquele microcosmo do enredo, ela está simplesmente situando, ela está só introduzindo os personagens. Mas quando o confronto se espalha, é quando o filme realmente ganha força e vai ficando cada vez mais interessante até o final dele. É quando a gente tem a introdução do mal que Nosferatu consegue fazer assolar sobre todas as pessoas para ameaçar e intimidar as pessoas a quem ele quer atingir. Então, diante disso, nós vemos a sociedade sucumbindo cada vez mais porque não consegue lidar com o que está de fato acontecendo. Eles buscam soluções lógicas para o que não é lógico. Então é nesse momento que nós temos o personagem de Willem Dafoe falando que as pessoas foram, ao mesmo tempo que iluminadas pela ciência, cegadas por esse brilho também. Então é um filme que ele é muito certeiro, ele é muito pontual naquilo que ele quer trazer, de uma maneira que ele desafia o público a pensar, mas ao mesmo tempo dá facilidade de compreensão, porque ele entende que as pessoas que estão assistindo ao filme não têm talvez a mesma capacidade cognitiva de pegar o que ele está tentando passar. Então nós temos algo sendo apresentado ali de uma maneira que algumas pessoas vão conseguir pegar com facilidade, mas depois nós temos alguém pavimentando esse caminho para que a outra parcela do público também consiga acessar e chegar ao local em que eles esperam que as pessoas cheguem. Sobre a caracterização, no que diz respeito aos figurinos, não tenho nada a dizer. Eles estão muito bem feitos. Nós vemos que a equipe deu a merecida e devida atenção ao que eles estavam fazendo para que as roupas por si só também ajudassem a contar a história, porque é isso que Eggers faz. O contexto, o entorno, o cenário por si só conta a história que ele quer contar, e ele usa ali os personagens simplesmente para completar, porque metade do caminho já foi traçado, já foi trilhado ali simplesmente pela forma como ele retratou a época. Então, os figurinos também têm uma parte disso, também tem uma parcela disso, e também tem muito mérito na qualidade do filme. No entanto, eu acho que, embora Bill Skarsgård, que é também o protagonista do filme, pelo fato de ele interpretar o Conde Orlok, lá o Nosferatu, eu acredito que a caracterização dele seja algo que de fato me deixa incomodado, de certa forma. Porque, embora nós tenhamos ali um vampiro decomposto, decrépito, desagradável de se ver, nojento, repulsivo, nós
também temos algumas escolhas na fisionomia dele que não me agradaram muito, mais especificamente aquele bigode. Por quê? Eu acho que não funcionou. Eu entendo que Eggers quis retratar a fisionomia de um nobre europeu ali da época, porque se por um lado a maquiagem é muito bem feita e nós não consigamos ver Bill Skarsgård por trás daquilo que foi colocado no rosto dele, por outro, sempre que nós tínhamos close no rosto do personagem, aquele bigode me remetia ao Dr. Robotnik de Sonic. Eu conseguia claramente ver Jim Carrey na tela sempre que eles aproximavam a câmera do rosto do Nosferatu. Então eu acho que eu tiraria aquele bigode dali porque ele estragou um pouco da caracterização do personagem pra mim. Foi algo que me incomodou. Então eu acho que se eles tivessem escolhido deixar o cara com a barba feita, teria sido melhor. No mais, a fisionomia dele, o corpo dele, os momentos em que nós temos a exposição da figura dele completa, nós sentimos tudo que Eggers quer que a gente sinta. Nojo, repulsa, estranhamento, porque ele é totalmente desproporcional, ele é esquisito, ele é desagradável de olhar. Assim como tantas outras sequências do filme causam isso na gente, não poderia ser diferente que a figura título dele também nos causasse essa sensação. E o bichinho só queria mamar. Então sim, na minha opinião, Nosferatu merece todos os elogios que ele está recebendo da crítica e do público, mas eu entendo que não vai ser um filme que vai pegar todo mundo da mesma forma, assim como outros filmes da carreira de Eggers, como eu já disse também, não conseguiram realizar sobre mim o efeito que realizaram sobre outras pessoas, e tá tudo bem. Isso não significa que os filmes sejam ruins, assim como não significa que esse filme aqui é ruim, porque pra mim ele é o melhor que Eggers fez até então. Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre Nosferatu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela ver, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter umas vídeos indicados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!